Boa noite. Alô, tá saindo aí? Não. Não. Tá joia. Alô, 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 Melhor isso aí, né? Alô, boa noite, gente. Coisa é bem complicada, né? O vídeo aí é um vídeo baixado, a produção não foi nossa, você vê que está um pouco bem pixelizada a imagem está um pouco prejudicada. A gente baixou de uma igreja batista lá do Nordeste, que fez essa produção, essa estatística. Eu acho que está um pouco defasada, aí de 2009, 2010. E esse vídeo mostrou para nós estatisticamente os problemas que a questão sexual envolve. A gente vê que não é simplesmente um problema como o que eu e você enfrentamos, muitas vezes, que a gente julga estarem sob controle. Deixa eu voltar aqui. Tá joia. Obrigado, gente. Então, a gente julga muitas vezes estar sob controle e a gente descobre com uma estatística dessa que essa questão, especialmente, é uma questão que não está tanto assim sob o nosso controle. É uma questão muito delicada, muito complicada, muito cara, tanto para a sociedade como para o próprio Deus. A gente vai ver isso na Bíblia. E a gente não tem outro caminho senão passar por alguns pontos aqui muito importantes. Hoje eu queria, vai ser um esquema meio de palestra, um pouco de sermão, mas também eu queria dar mais liberdade para vocês interagirem. Então eu vou tentar parar em alguns momentos para quem quiser, de repente, interagir, fazer alguma pergunta e assim por diante. Senão eu vou falando e no final a gente pode também fazer um momento de perguntas, não é? E muitos têm muitas dúvidas sobre isso. E a gente, na verdade, gente, não está aqui para falar a respeito da nossa ideia pessoal, da nossa visão pessoal. Não é? A gente está aqui para falar do que a Bíblia fala. E se a gente está lendo a Bíblia de uma forma errada ou diferente, a gente precisa procurar de que modo isso está sendo diferente ou errado, e a gente está aqui vai colocar isso aqui para isso, tá bom? Em primeiro lugar, antes até de a gente passar a exposição aqui, eu queria, é importante eu falar um pouco da minha própria experiência, para que a gente se aproxime um pouco. Talvez alguns tenham me conhecido aqui no último mês, já como pastor Jonatas, pastor há 10 anos, fiz 10 anos de ordenado no último dia 30, e casado também há um pouco mais de 10 anos, casei antes, vou fazer 11 anos de casado. E aí ficam talvez com a sensação de que existe um abismo tão grande entre a realidade que você está vivendo aí, adolescente, jovem, e entre o que eu estou vivendo hoje, já com 11 anos quase de casado, 10 anos de pastor ordenado. Só que eu quero abrir um pouquinho da minha experiência exatamente para você perceber que o abismo não é tão grande assim. Eu, como todos vocês talvez, cresci numa cultura que já aceitava a pornografia, uma cultura onde a pornografia já estava introduzida, já estava em todas as bancas de jornais. Quando eu tinha 15 anos, ainda não existia internet, pelo menos não era uma coisa tão acessível, né, de 12 a 15 anos, e meu irmão mais velho e amigos e tudo tinham revistas pornográficas. Eu não cheguei a comprar uma porque eu não tinha cara de pau de ir até a banca e comprar uma, mas era então um constrangimento enorme você procurar o material pornográfico. Hoje em dia, eu sei que a realidade que vocês vivem é muito diferente, porque isso está de uma forma muito gratuita e muito fácil para vocês. Mas mesmo assim, então, eu tive um contato intenso com material pornográfico. Com 15 anos, eu então comecei a namorar uma menina. Depois de 8, 9 meses, a gente perdeu a virgindade, com 15 anos. Né? E com 16 anos, isso foi mais um ponto da minha caminhada de desvio do caminho de Deus. Eu tinha crescido na igreja. Com 16 anos, então, aquilo, entre outras coisas, foi motivo para eu querer desesperadamente voltar para Deus. E eu, então, voltei para Deus e de 16 até os 26 anos, quando eu casei, eu vivi exatamente 10 anos a realidade que talvez muitos de vocês aqui hoje vivam. Ou seja, um jovem cristão convertido, que se considera novo nascido, que considera que tem o Espírito Santo como um dom de Deus no seu coração,
mas que ao mesmo tempo vivia uma luta terrível e intensa nessa área. Talvez a maior de todas as lutas. Eu bebia, foi fácil parar de beber. Eu usava algumas drogas, foi fácil parar de usar algumas drogas, para mim, pessoalmente, na minha experiência. Eu falava palavrão, depois de alguns meses eu parei de falar palavrão. Essa lista de critérios morais do cristão, logo rapidinho eu comecei a resolver essas questões. Mas a questão sexual era uma coisa tão forte, sobretudo por causa da época, né, que eu vivi. Adolescência, explosão hormonal, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então não foi fácil para mim conseguir passar esses 10 anos me guardando, me santificando e numa luta, e foi algo muito intenso de fato, e até que Deus provesse uma santa esposa com quem eu então vinha me santificar e a encontrar aí esse caminho de Deus em relação a isso. Então, estou falando isso para vocês saberem que não foi fácil para mim, né? Não foi fácil para mim durante todo esse período aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história de como essa questão se desenvolveu até nós. Alguns param para pensar assim na sexualidade como uma coisa lida só a partir do hoje, mas na verdade a gente precisa entender o que está por trás de todo o pano de fundo que nos cerca. Qual é o atual momento que a gente está vivendo na história? Como é que o pensamento vigente, o pensamento que predomina hoje na mídia, na cabeça das pessoas, se formou para que isso acontecesse? Então, a primeira coisa do panorama histórico aqui é Agostinho, século IV. Pô, Agostinho, século IV, isso não tem nada a ver com a gente. Eu vou mostrar para vocês que tem. Agostinho foi um gênio da teologia e da filosofia. Agostinho de Hipona, ele, na verdade, grande parte da nossa teologia, da nossa forma de entender Deus e ler as Escrituras, tem a ver com Agostinho. Você talvez não saiba disso. Se algum dia você estudar, você vai descobrir isso. De modo que ele nos beneficiou tremendamente. Contudo, ele teve uma adolescência muito depravada, sexualmente. Ele era um adolescente devasso, entrou na juventude como jovem devasso. E aí, quando ele teve um encontro com Deus, aquilo foi tão impactante, tão forte para a vida dele, que ele acabou caindo naquilo que na filosofia se chama de dualismo. Ou seja, ele pensou assim: os prazeres sexuais são coisa tão intensa no meu coração e na minha vida, que para mim, eu prefiro condenar a partir de agora o meu corpo. Então, o corpo e a minha sexualidade são uma coisa suja, impura, fruto da queda, fruto do pecado. O impulso sexual para Agostinho era o pecado original, o grande problema da humanidade. E o espírito, a alma era boa, então era necessário um certo rigor ascético, um ascetismo, não é? Que é você impor sofrimento ao corpo para que a alma seja purificada. Então o corpo tem que sofrer, né? Alguns já viram aí, leram livros e assistiram filmes onde alguns monges se chicoteavam. Para quê? Para matar o prazer do corpo. Então Agostinho entendia que o casamento, até no casamento não se poderia gozar de prazeres sexuais. O casamento era um ambiente para você procriar, e isso tinha que ser com algum peso no coração, com alguma tristeza, porque você está usando aquele meio que é um meio impuro, e o homem então está maculado, e ele vai ter que usar aquele meio impuro para procriar, que é uma missão, que é uma tarefa de Deus tão nobre. Essa era a leitura de Agostinho. Qual o problema disso? Desse pensamento de Agostinho? Que esse pensamento dele influenciou o pensamento cristão dos séculos seguintes, sobretudo o catolicismo. E por causa disso, a Idade Média, depois de Agostinho, foi uma idade que condenou o sexo como pecado. E chegou até muito pouco tempo, até principalmente o início do século XX, essa ideia de que sexo é uma coisa suja, é uma coisa impura, é o grande mal da humanidade, e esse negócio tem que ser extirpado, você tem que acabar com isso, você tem que fazer morrer todo o desejo, todo o prazer em você. E o homem então viveu sempre essa esquizofrenia de ser um ser sexuado, para usar um termo da biologia, um ser que tem uma sexualidade, que é um termo da psicologia aqui, mas ao mesmo tempo que tem que viver matando isso,
como se isso não fosse algo criado por Deus, mas uma maldição que veio com o pecado. Essa era a leitura de Agostinho, e isso chegou até a época de alguns avós de vocês. E aí o que aconteceu na metade do século passado, século XX? Um camarada chamado Sigmund Freud, que alguns de vocês já ouviram falar, criou a teoria da psicanálise, que entendia que a culpa cristã era uma coisa maligna e terrível para a humanidade. A humanidade tinha que se desfazer de uma vez por todas da culpa cristã em relação ao sexo. E as pessoas tinham que se liberar para se conhecer. Porque quanto mais você reprime, menos você se conhece. E quanto mais você se libera, mais você se conhece, mais você tem condições de resolver seus problemas e administrar seus problemas. Muitos seguidores de Freud já leem isso de uma forma muito diferente. Já veem que ele estava muito equivocado. Porque se percebeu, principalmente a partir da revolução sexual da década de 60, que liberar não é a solução. A pretensa solução para o problema do homem em relação à vida sexual, que seria liberar, não era uma solução de fato. E isso, claro, se tornou um problema. Ou seja, o homem nunca está no equilíbrio, já ouviu isso? Ou tenta tratar o problema do pecado indo para um extremo do radicalismo, do ascetismo, do farisaísmo, do legalismo, ou vai para o outro extremo do liberalismo e assim por diante. Nunca encontra o equilíbrio. Que equilíbrio é esse? A gente vai tentar falar sobre isso aí. Uma outra perspectiva importante histórica aqui para nós, que colocou um ponto final naquela mentalidade já no século XVI, foi o pensamento dos reformadores. Depois, no século XVIII, na Inglaterra, os puritanos também, que eram reformados, seguiam a doutrina dos reformadores na Inglaterra. Então, esse pensamento é o meu pensamento, espero que seja o teu também. Qual é o pensamento reformado a respeito do sexo? O sexo não é apenas um meio de procriação, mas também do desfrute de prazer pelo casal. Não é apenas um meio de procriação, mas é uma bênção, um dom de Deus, é algo que é importante para a vida. Você desempenhar plenamente a sua sexualidade é uma coisa boa, é uma coisa construtiva. Mais do que isso, vejam que eles atribuíam a Cantares um livro santo, não é? Assim como os católicos sempre atribuíram, que na verdade é um livro baseado no amor eros de Salomão por Sulamita, sua mulher. A palavra erótico vem de eros, e é um livro que fala sobre o amor de um homem por uma mulher. E é um livro que entra poeticamente em alguns detalhes da relação sexual entre o marido e uma mulher, Salomão e Sulamita. De modo que aquele amor é celebrado dentro de uma perspectiva da vida diante de Deus. A Bíblia celebra, então, o amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher, também tendo em vista os prazeres sexuais dentro da relação conjugal. Então era assim que os reformados liam, foi essa a tese que eles defenderam. Só uma piadinha, que talvez alguns de vocês não saibam, mas Martinho Lutero não é piadinha, é um fato histórico. Martinho Lutero era monge agostiniano e era celibatário, não é? E aí, quando ele empreendeu a reforma protestante, um dos pontos que ele abandonou dentro do processo de reforma foi o celibato. Ele entendia que aquilo era um engano, ele não tinha o dom de celibato. Ele era celibatário por imposição da igreja. E aí ele conseguiu uma esposa. Sabe qual era o nome da esposa dele? Catarina Vambora. Vambora, né? Ficou esse trocadilho aí. Catarina, vambora. Então esse é um fato memorável, né? E a partir daí ele viveu intensamente o amor com ela, depois ela faleceu, tem toda uma história que você pode estudar aí. Aquele filme Lutero revela isso aí também. E para os reformados, o sexo entre marido e mulher não apenas é algo que é para ser usado com prazer, mas mais do que isso, é um meio de santificação sexual por excelência. Não é? Paulo não falou isso? A gente vai ver isso aqui. Não é? Quem estiver abrasado, quem estiver se ardendo em desejo, que se case. O casamento é um meio e a provisão de Deus para a nossa procriação, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Alguém teve que ter esse ato, né? Teus pais, meus pais,
e é também um meio de santificação do casal. Os casados presentes sabem muito bem disso. A constituição familiar, mais do que isso, olha que visão profunda da vida sexual, é base para uma sociedade decente e harmônica. Eu constituir família, eu ter uma mulher, eu viver minha vida com ela plena, é uma forma de eu preservar a decência e a harmonia da sociedade. Né? Então, essa era a visão dos reformadores. Eu espero que seja a tua também. Então, por que a gente está falando isso tão a fundo aqui? Porque sexualidade adoecida agora é um casamento adoecido depois. Algumas pessoas falam assim, poxa, falar em casamento, eu estou muito longe disso, não tem nada a ver com isso. Isso aí, eu estou com 16 anos, vai falar sobre casamento para mim. Só que esse é o momento de você pensar sobre casamento, refletir sobre casamento. Alguém já disse que você está preparado para, você precisa começar a se preparar. Você sabe com quanto tempo de antecedência você precisa se preparar para o casamento? Alguém já disse que é com 20 anos de antecedência. Porque você vai chegar lá a partir de tudo que você construiu nos 20 anos antes. Né? Então nunca é cedo demais para começar a amadurecer isso aí. Então eu vou ter que entrar em alguns pontos aqui muito rápidos, que casais jovens, que recém-casados, enfrentam por causa de uma adolescência vivida e experimentada em devassidão ou em entrega a prazeres sexuais. Então, alguns problemas recorrentes, vício da masturbação e pornografia. Antes de casar, eu lembro que eu tinha essa ideia assim, não, essa é uma grande luta para mim hoje, como cristão, mas uma vez que eu tiver casado, no mesmo momento que eu casei, pronto, acabou essa luta. Acabou o desafio, agora está tudo resolvido. E aí eu descobri que não só foi um desafio para a minha santificação em relação a essa questão depois do casamento, como muitos amigos casados também enfrentavam um desafio, porque tinham sérias dificuldades antes de se casarem. E aí quando se casaram, tiveram que vencer e santificar, e se santificar em relação a isso, porque se tornou um hábito, um vício na vida deles. E isso pode sim prejudicar terrivelmente a ponto de o casamento chegar ao divórcio, por isso ser mal resolvido. Vinculação do sexo com impureza. Muitos não conseguem resolver essa questão aqui que a gente está falando, doutrinária, e aí se casam, mas sexo é uma coisa impura, porque eu aprendi que o ideal cristão é pureza e o sexo é impuro, então eu não consigo ter uma relação saudável dentro do meu casamento. Por quê? Porque antes do casamento vivia uma vida de impureza sexual, e aí isso começou a atrapalhar o casamento posteriormente. Ansiedade e ejaculação precoce são problemas também recorrentes, que têm muito a ver com uma má formação da sexualidade, uma sexualidade mal formada, imatura. Perda de interesse sexual pelo cônjuge. A gente teve amigos, eu e Monique, cristãos, que casaram com mulheres bonitas, muito atraentes, e essas mulheres já conversaram com Monique dizendo, olha, eu não consigo entender, simplesmente ele não tem interesse em mim, sexual. E ela falou, como assim? Não tem interesse. E aí depois se descobriu que ele estava viciado em pornografia e coisas do tipo. Então, por que se perdeu o interesse? Porque está se satisfazendo de uma outra forma, porque já está viciado naquilo, condicionado, adoecido sexualmente por aquilo. Por isso, o momento de você começar a se santificar em relação a isso, não é quando você se casar, é hoje. De você pedir a Deus, clamar a Deus por santidade em relação à vida sexual, não é depois que você se tornou um compulsivo, alucinado, adoecido, com a alma adoecida, não é, viciado num caminho que é um caminho tortuoso. Não é, é hoje. Mas eu tenho 14 anos só, então é hoje. Esse é o momento. Relação imatura, egoísmo, cônjuge como objeto. Mesmo depois de, agora eu sou casado, e Paulo diz que o corpo da minha mulher é meu, e a partir de agora eu vou fazer como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e tudo é válido. E muitas vezes isso é mais um fator de adoecimento, porque a pornografia traz essa ideia de que a gente está no controle e a gente usa aquela imagem como objeto.
E aí quando você vai para uma relação sexual, você não consegue estabelecer uma relação afetiva madura. Você tem uma relação apenas genital. E é comprovado que sexo não é uma questão genital apenas. A questão genital é apenas um ponto. Sexualidade é tudo que você é. Eu estou aqui falando de um jeito que eu estou falando, com uma voz como eu estou falando, vestido de uma forma, porque eu tenho uma sexualidade masculina. Essa sexualidade foi formada em mim. O modo como eu trato minha esposa revela a minha sexualidade, a forma como eu conduzo a minha vida. E isso precisa, então, ser amadurecido. O modo como isso é construído. E muitas vezes há cônjuges que ficam casados anos e não conseguem amadurecer uma relação afetiva onde haja de fato amor, sensibilidade, diferenciação de papéis bem definida, e um não sabe qual é o papel do outro, e um fica egoisticamente agindo de uma forma utilitária na relação com o outro. Isso é muito ruim. Maior vulnerabilidade ao adultério, sem dúvida nenhuma. Pessoa que viveu uma juventude doente em relação a essas questões, masturbação, pornografia e assim por diante, ficou pendurado lá na internet, ou então teve vários parceiros e lidou de uma forma muito depravada com a questão sexual antes de se converter e antes de se casar, vai enfrentar uma fragilidade maior em relação a isso, porque abriu mais portas no seu coração em relação a isso, para conseguir voltar, para conseguir ter um olhar puro de novo. Esse é um processo muitas vezes mais doloroso para esses que se abriram demais, experimentaram demais, e a gente precisa então pedir a Deus cura em relação a essas questões. Não achar que é uma questão para eu pensar depois que eu casar a gente resolve isso, que aí eu vou estar santificado. Não é. Hoje é o momento. Então coloque isso como meta. Hoje é o momento, esse é o momento. Agora, tudo isso que a gente falou aqui, a gente falou numa perspectiva cristã, não é? O humanismo secular é uma ideia, uma filosofia que a gente chama de humanismo secular, que é construída a partir do ponto de vista do homem. E basicamente, o humanismo secular hoje diz o quê? O que as pessoas dizem na sociedade? Prazer é sempre bom e por isso justifica tudo, ou quase tudo, né? O hedonismo. Peraí, mas isso dá prazer? Se dá prazer é bom, se é bom eu quero. Então o prazer é uma régua para medir o que é certo e o que é errado. Não dá prazer, causa tristeza, então está errado. Dá prazer, me causa sensações boas, emoções boas, então está certo. Então a ética hedonista e a moral hedonista é terrível, porque o pecado deformou a nossa noção correta de prazer. A nossa natureza pecaminosa nos impede de perceber o prazer, ou diferenciar o prazer correto do prazer pecaminoso. De modo que nós consideramos extremamente prazerosas coisas que podem nos destruir, até nos matar. Não é assim que tem gente morrendo todo dia de overdose de crack? Porque é prazeroso demais esse negócio, êxtase, é prazeroso demais, a sensação é uma sensação maravilhosa, nunca experimentei, mas imagino. Por quê? Porque traçaram como meta de vida essa moral hedonista. É o que dá prazer, que vai dizer para mim o que é certo, o que é errado. Compromisso exige sacrifício, por isso não é legal. Essa ideia de compromisso está um pouco ultrapassada. Casamento, muitos hoje estão questionando. Casamento implica em compromisso. Compromisso exige naturalmente sacrifícios, negar a mim mesmo. Só que isso está fora de moda. O que está na moda, na visão humanista, é o meu bem-estar. É a minha satisfação. Se eu estou sentindo um bem-estar e uma satisfação, tudo é válido. Separação é válido. Namorar? Não, namorar talvez não. Mas e ficar com várias pessoas? Ah, não, isso é válido. Porque eu não preciso ter essa apurrinhação do compromisso. Não é? Então, e assim a humanidade vai de abismo em abismo a partir dessa visão humanista. Amor é aquele desejo que se sente pelo outro, que às vezes passa, posto que é chama. Não é assim que diz o poeta? Não é? Que seja eterno enquanto dure. Isso passa. Amor é aquele sentimento bom, aquela paixão, aquele ardor que você sente por aquela pessoa, aquela atração irresistível, incontrolável, e você passa a amar ardentemente aquela pessoa.
E aí, dependendo do desenrolar da história, não, de repente, agora essa pessoa já não tem mais nada a ver comigo. Já não estou sentindo mais nada por ela, já não me identifico mais com essa pessoa. Já experimentamos tudo juntos e agora concluímos que nós não fomos feitos um para o outro. É uma vida sem compromisso. Muitos estão pregando isso como uma coisa normal. A gente entende que não é. Nossos avós não sabiam do que era bom. Hoje somos livres, bem resolvidos, não reprimidos. Somos a geração pós-psicanálise, pós-revolução sexual. A geração que sabe lidar bem com esse negócio. Engodos do diabo, a gente sabe muito bem. E qual é o nosso desafio? Nosso desafio é a Escritura, não é a própria Escritura que diz de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Ou seja, a própria Bíblia nos diz que a base sólida, a referência, a régua correta para a gente medir e dizer o que está certo, o que não está, a balança correta para a gente pesar o que é justo, o que não é, o que é saudável para o homem, o que não é, o que no fim daquilo vai ser morte, o que no fim daquilo vai ser vida. Não é a minha opinião, as minhas experiências, isso não importa. O que importa é a Bíblia. Se eu chegasse aqui e falasse, não, eu tenho 10 anos de ordenado, eu posso ensinar para vocês tudo sobre isso. Isso não quer dizer nada. As minhas opiniões não importam tanto. O que importa é o que a Bíblia diz. Por isso, eu posso ficar um pouco cansativo a partir de agora, porque a gente vai ter que passar por alguns textos que esclarecem muita coisa, que muita gente, às vezes, ainda tem dúvida em relação a isso, tá bom? Questões práticas, biblicamente falando. O que a Bíblia diz sobre o namoro? Qual é o problema de ficar? Qual é o problema de transar sem compromisso? Qual é o padrão de relacionamento entre um homem e uma mulher? Que critérios devemos usar para escolher um namorado e uma namorada? Então, a nossa ideia é tentar responder isso aqui a partir de agora. Se você não conseguir ter essas respostas, você pode depois perguntar e falar, você não deixou claro isso, como é que é isso, tá bom? De que forma a minha sexualidade pode ser uma bênção e não um peso? Para muitos se tornou um peso. Olha, minha sexualidade, se eu pudesse... Tem uns que já ousaram arrancar fora, né? Como diz, Jesus disse que se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Alguns levaram isso literalmente, foram lá e cortaram. Né? E não entenderam que é do coração que procedem as fontes da vida. Né? Não é do genital. Então, de que forma minha sexualidade pode ser bênção? Então, o que a gente quer é fazer você sair daqui hoje entendendo que a sua sexualidade é uma bênção. Não é um peso, não é uma maldição, não é uma desgraça. Que o projeto de Deus em Cristo não é fazer você jogar fora a sua vida sexual. É você santificar a vida sexual e experimentar a vida sexual de uma forma plena. E para essa forma plena acontecer, não adianta você ficar ouvindo os conselhos do humanismo secular. Você vai ter que ir para a Bíblia e descobrir o que ela ensina sobre isso aí. Então vamos lá para o início. A base de toda a questão sexual na Bíblia está aqui. Disse então, o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Não é? Esse texto, alguns já passam meio correndo por ele. Não é? Já sei, é uma só carne, já sei. Eles estavam nus e não se vergonhavam, tem que deixar pai e mãe, já sei. Mas esse texto é muito mais profundo do que às vezes a gente consegue perceber. E a gente vai tentar expor essa profundidade dele aqui. Então, primeira coisa para que você passe a encarar a tua sexualidade como uma bênção e ter uma visão de bênção no sexo é quando você entende que as implicações da união física, agindo com responsabilidade e respeito para com o outro. Não adianta tentar viver uma vida sexual abençoada se você não consegue entender esse conceito que Deus está estabelecendo aqui em Gênesis 2:23. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Entende o que Adão está falando aqui? Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela não é uma garota que eu resolvi pegar aí, dar um rolé com ela, dar uns amassos nela. Ela não é um objeto que eu vou pegar, vou usar
e aquela laranja que eu vou transformar num bagaço depois e vou largar ela por aí. Ela não é uma coisa, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Os dois se tornam uma só carne. Você entende o peso que essa palavra tem, gente? A profundidade desse relato bíblico. Eu estou plenamente consciente que a presente geração não entende isso. A presente geração acha ridículo esse texto, despreza completamente o que a Bíblia ensina sobre isso, banaliza a questão sexual, está pagando uma conta altíssima por causa disso. Está pagando uma conta altíssima em consultórios de psicanálise, em consultórios de psicólogos, porque resolveram dizer que é isso mesmo, sexo é isso mesmo, e a gente transa quantas vezes quiser, e a gente tem que ser livre, e a gente tem que se libertar, e nós não somos mais retrógrados. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas acho que em 2010, o New York Times divulgou uma pesquisa dizendo que o calvinismo, que é a doutrina reformada, era o terceiro pensamento mais influente nos Estados Unidos em 2010. Peraí, você está dizendo que o calvinismo é o terceiro pensamento mais influente nos Estados Unidos? E a matéria dizia que a responsabilidade disso era de alguns pregadores como John Piper, Mark Driscoll e alguns outros pregadores que estão em evidência aí, reformados e calvinistas. Sabe a que eu atribuo isso? Ao fato de que muita gente está cansada com os engodos do diabo, com as mentiras das trevas, do inferno. Muita gente está muito cansada porque acreditou de todo o coração em Freud, acreditou de todo o coração na revolução sexual, acreditou que essas coisas iam trazer felicidade e hoje está profundamente decepcionada, descobriu que aquilo não trouxe satisfação para o homem. E lá no Gênesis, Deus está falando, olha, a coisa é séria, a Bíblia está falando, a coisa é séria, é pesada, tem que ser levada a sério, é osso do osso, é carne da carne. Será que a gente está consciente disso? Olha o que Paulo diz quando Paulo cita esse versículo, dizendo que o marido deixaria pai e mãe, seriam os dois uma só carne. Ele diz assim, grande é esse mistério. Veja bem, não sou eu falando que grande é esse mistério, é Paulo. Paulo foi um autor bíblico, apóstolo. O próprio Jesus pregou para Paulo o evangelho, ele se converteu numa visão, tendo uma visão do próprio Jesus. Foram revelados para Paulo mistérios que até então não haviam sido revelados. Não foi um sujeito que apareceu do nada, foi alguém que foi levantado profeticamente por Deus. E Paulo está dizendo, olha, mesmo na posição que eu estou hoje, para mim essa questão do homem se unir à sua mulher e se tornar uma só carne é um grande mistério, é algo valioso, é algo profundo, é algo que eu não ouso tentar destrinchar e explicar. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Mandato cultural. Vocês têm um mandato diante de Deus. Vocês não estão aqui para ficar no playground da vida, brincando de salada mista a vida inteira. Vocês têm que levar isso a sério. Vocês têm que encarar a sexualidade de vocês como um projeto maior, mais amplo, mais grandioso, mais nobre. Porque a geração de vocês está ridicularizando a integridade física e sexual, está ridicularizando os princípios e preceitos de Deus em relação a isso, e volta a dizer, está pagando um preço altíssimo por causa disso. Jovens, veja bem, eu vou citar algumas patologias, pode ser que você tenha e não tenha nada a ver com isso, mas em muitos casos eu não tenho dúvida que tem a ver com isso, tá? Jovens que em 15 anos estão enfrentando síndrome do pânico, depressão profunda, vivem à base de medicamentos. Há muitas razões para essas patologias, mas sem dúvida nenhuma, uma razão muito forte é a perda de valores fundamentais, inclusive valores morais e sexuais, que Deus estabeleceu na palavra dele. Então, o ato sexual é o único ato pelo qual o homem se une a Deus para trazer à existência o que até então não existia. Já parou para pensar nisso? O cara que cria alguma coisa,
né, um objeto, uma descoberta científica, ele está juntando coisas que já estão ali criadas. E você faz um bolo, você junta alguns elementos da natureza ali. Mas quando você coloca um filho no mundo, existe uma nova alma ali nascendo. Existe um novo corpo, existe um novo ser, uma nova pessoa. Uma pessoa que vai ter toda uma biografia para ser vivida diante de Deus. Ou seja, o ato sexual diante da Bíblia, é isso que eu estou tentando dizer para vocês, é algo muito caro, muito valioso, muito nobre. E tudo que o diabo quer é transformar esse ato numa coisa banal, numa coisa boba, numa coisa sem mérito, numa coisa ignóbil, né? Entende como é sério? Se o seu parceiro quer transar com você sem compromisso, não é bem amor o que ele sente. Isso precisa de cara ser entendido. Não, a gente quer transar, mas a gente não tem um compromisso ainda. A gente ainda não tem esse compromisso sério. A gente ainda não deu esse passo. A gente ainda não sabe se a gente vai ficar junto. A gente sequer pensa em casamento, mas a gente já está transando. Isso é um péssimo sinal. Né? Porque isso é um sinal de que de fato o pecado entrou e se alojou. Né? E a gente precisa parar e pensar sério sobre isso. Agora eu vou ler um texto, gente, muito pesado e bíblico, e eu vou depois explicar esse texto. Eu queria que você prestasse muita atenção à leitura desse texto aqui, que é a base teológica mais forte a respeito da castidade, da virgindade, de se mostrar isso. Então, vejam bem, antes de a gente ler, até para vocês entenderem, quando Deus revela a vontade dele para o homem na lei, lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ele está falando qual é o verdadeiro pensamento dele, o que de fato é justo, santo e correto. Ele não está se preocupando com, ainda naquele momento, com a mensagem posterior que viria a ser revelada, a respeito da salvação e do fato de que nós não seremos condenados. Então, nesse momento da revelação, em que Deus está revelando o que de fato o homem merece por natureza, vejam o que Deus fala a respeito. Quem quiser anotar esse texto aí, é um texto importante e a gente vai tentar explicar ele. Se o homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la, falar mal dela, difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela a apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles castigarão o homem, aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade na moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Essa palavra prostituindo-se é usada às vezes por fornicação, e de um modo geral ela não é separada do conceito do sexo sem compromisso, teologicamente na Bíblia. O sexo sem compromisso era considerado prostituição. Não é? Então, vejam bem, essa prescrição da lei de apedrejamento até a morte, era o que a moça merecia? Era. Ou que o rapaz, enfim, era o que merecem? É o que nós merecemos? É o que nós merecemos. Assim como todos os demais pecados nossos. Nós muitas vezes vemos a questão da morte de um ponto de vista muito humano, muito temporal, mas Deus não vê assim. Para Deus o que mais importa é a vida eterna ou a morte eterna. De modo que aquele juízo, Deus estava revelando ali o que eu e você merecemos
por termos banalizado uma questão tão séria, por termos agido de uma forma tão leviana, tão inconsequente. Isso é o que nós merecemos. E aí algumas pessoas podem ler esse texto, entrar em pânico e dizer, transei, e agora? Transei, já sou essa aí, já sou essa que agiu mal e tudo mais, ou esse aí. O que era certo no Antigo Testamento deixou de ser certo no Novo? Não. Tudo que o Antigo Testamento diz que era certo, continua sendo certo. E tudo moralmente que o Antigo Testamento diz que é errado, continua sendo errado. O que muda então na história? O que muda é que por causa de Cristo não somos mais condenados. Vejam o que eu estou tentando mostrar. O texto de Deuteronômio não é um texto ultrapassado, defasado, não tem mais valor para nós. Não, ele tem sim. Ele tem o valor de nos revelar como Deus encara essa questão. Embora o juízo que ele prevê já não seja mais efetuado hoje por causa de quê? Por causa de Cristo. Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então o que Paulo está falando? Olha, vocês merecem aquilo que a lei fala, de apedrejamento até a morte? Merecem, eu e você merecemos. Vocês vão passar por isso? Não, porque a escrita de dívida foi removida e cravada na cruz. Vejam que expressão linda. A gente tem que ficar maravilhado diante disso, mas em hipótese alguma dizer, não, a Bíblia diz que está liberado, a Bíblia não fala nada contra isso, não fala nada que eu tenho que preservar minha castidade, não fala nada que eu tenho que guardar meu corpo, minha vida, nada disso. A Bíblia fala sim. Agora em Cristo, eu posso não apenas ser perdoado e livre da condenação, como viver uma outra realidade a partir de então. Então, como a impureza sexual é tratada no Novo Testamento? Alguns têm esse conflito achando que esse assunto da castidade não é abordado no Novo Testamento. E os teólogos entendem que ele não é abordado abertamente, muitas vezes, porque era um assunto tão óbvio na sociedade daquele tempo, e se você for estudar historicamente, de fato, era um assunto muito tabu, ninguém mexia nisso, ninguém comentava isso, porque era muito ponto pacífico. Só que o que a Bíblia fala então a respeito? Presta atenção nesses textos de Paulo. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Olha que conceito elevado de corpo. Paulo está traçando aqui uma teologia do corpo. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo está falando aqui especificamente a respeito de imoralidade sexual, a respeito de usar o corpo para prazeres ilícitos, da forma errada, no tempo errado, com a pessoa errada, e banalizar isso. Ele está tentando tratar Corinto, que era uma igreja que vivia numa cidade depravada, numa cidade conhecida pela promiscuidade sexual, praticada largamente. E Paulo está então tentando tratar isso, falando, olha, vocês são diferentes, vocês têm que se manter íntegros, vocês têm que se separar, o corpo de vocês não é mais de vocês, o corpo de vocês é santuário de habitação do Deus vivo, do Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo. Não é para vocês fazerem o que dá vontade com o corpo de vocês, é para falar para Deus, Deus é teu, como eu posso usá-lo para glorificar o teu nome?
porque eu quero glorificar o teu nome com o meu corpo. Paulo trabalhou esse conceito muito bem. Em Tessalonicenses ele diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Como? Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, olha o que ele diz, que coisa grave. Ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Ele está falando aqui de gente dentro da própria igreja, que pegava gente da própria igreja, que transava com gente da própria igreja, né? A outra versão diz que ninguém defraude a seu irmão, não é? Prejudique a ele. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Entende a visão bíblica e a gravidade disso? De vez em quando a gente fica sabendo, aqui eu cheguei agora, mas no contexto de outras igrejas também, de gente, membro da igreja, 2 membros da igreja, que chegaram às vias de fato, né, para usar aqui um eufemismo, né? Chegaram ali, então ficaram, se pegaram, não é? E chegaram a um ponto que não deveriam nunca ter chegado. O próprio ato de ficar, esse ato descomprometido de ficar, de se pegar, isso que virou uma cultura tão banalizada hoje, eu não consigo entender isso como algo válido e aceitável à luz da Bíblia. Usar o corpo de uma pessoa para ter prazer no corpo dela, no beijo dela que seja, sem compromisso. Só para uma liberação hormonal, que seja como uma droga para mim, para eu me sentir excitado no momento, e aí depois, pronto, agora para de beijar, vai para sua casa, a gente não tem mais nada um com o outro, não é? Está resolvido, hoje já dei aquela descarga hormonal legal, básica. Não tem como entender isso, gente. Diante de textos como esses, a gente fica pensando em gente que se diz cristão e fica, a gente fica pensando assim, gente, essa gente está lendo a Bíblia, que tipo de cristão é esse? Virou oba-oba, virou, o que é? A igreja virou um ambiente de moda, é bacana ser da igreja, eu estou lá na igreja, com minha mão levantada, cantando essas músicas lindas e maravilhosas. É para isso? E aí, fora daqui, eu vou administrando meu corpo, meus hormônios, de acordo com aquilo que me dá prazer e sensações bacanas. O que é isso que Paulo está falando? Gente, o Senhor castigará todas essas práticas. Como já lhes dissemos e asseguramos, Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Isso está fora de cogitação para vocês. Ele fala antes, os pagãos que desconhecem a Deus fazem isso. Vocês não. Isso é coisa para gente que não conhece a Deus, não é coisa para vocês. Mensagem cristã da graça. Presta atenção, tem muita gente escorregando na maionese aí, geral, vacilando totalmente, vivendo uma vida de impureza sexual, dizendo assim, Deus é gracioso, já me perdoou 700 vezes nesse pecado, eu vivo caindo. Mas a mensagem cristã da graça não é, já que não dá para vencer, então deixa rolar. Já que todo mundo diz que é certo, então eu não sou melhor do que todo mundo, né? Eu sou tão pecador quanto todo mundo. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Mas essa não é a mensagem da graça de Deus. Qual é a mensagem da graça de Deus em Jesus? Vá e não peques mais. Foi isso que ele falou para a mulher adúltera. Mulher adúltera, se entregou a prazeres sexuais, estava traindo o marido dela, foi levado para ser apedrejada. Jesus falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Graça. E Jesus falou, mulher, fica tranquila, continua vivendo essa vida que você está levando aí, fica em paz, não esquenta a cabeça com esses moralistas, não. É isso que Jesus diz? Não, vá e não peque mais, dá um ponto final nesse negócio. Que vida é essa que você está levando? Que loucura é essa? E tem gente que dizendo que a graça é você viver em impureza e Deus sempre te perdoando. Isso é prova de que você não nasceu de novo. Então, o sexo é bênção quando a gente entende
a responsabilidade que a união física envolve. E por isso está disposto a entender isso e por isso leva isso de uma forma muito séria, muito nobre, muito grave, muito valiosa. E se guarda, se preserva para experimentar a sexualidade plenamente depois. Sexo é bênção quando já se deixou pai e mãe. Outra coisa que o texto base aí nosso fala. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, já sei disso, tá? Tem que ter minha casa. Né? Só que por trás do que o texto está falando aqui, tem questões muito profundas envolvidas. Deixar pai e mãe é algo que até a psicologia até fala sobre a importância disso, que tem a ver com amadurecimento, um nível de maturidade, um compromisso que envolve, em primeiro lugar, ruptura com a infantilidade. Por isso, responsável até as últimas consequências. Deixar pai e mãe é uma forma de você dizer assim, já não sou mais criança, eu entendo as consequências disso. Deixar pai e mãe, o casamento, tem a ver com isso. É claro que tem gente que se casa e ainda assim não deixa pai e mãe, né? Que é uma coisa, uma aberração, isso é um absurdo à luz da Bíblia, até da psicologia. O ato de casar-se tem que ser um ato de ruptura, não com o valor dos pais, não com a honra dos pais, isso não é rompido. O que é rompido é esse senso de dependência. Você passa a ser alguém que vai responder por si mesmo dentro daquela relação. Você abandona a infantilidade, você passa a ter uma leitura adulta e madura e você se torna então responsável até as últimas consequências. Ou seja, seja público assumindo as implicações afetivas, psicológicas e sociais, financeiras, etc. Não é? Vou assumir isso. Essa mulher que eu quero, eu vou levar a sério, isso é um compromisso. E a partir de agora nós temos maturidade para ter relação sexual. Por quê? Porque a relação sexual tem uma consequência muito, muito óbvia e possível. Hoje, com todos os métodos contraceptivos aí, mesmo assim ainda existe muita gravidez indesejada. Essa expressão é a expressão mais cruel, das mais cruéis que a gente já conhece, né? Gravidez indesejada. Ou seja, tem um bebê ali dentro e a mãe já está dizendo que aquele bebê é um bebê indesejado. Naquele momento não era para ele vir. E ele já nasce dentro de um contexto de rejeição, pode nascer dentro de um contexto de rejeição muitas vezes. Então, maturidade, ruptura com essa dependência, assumir a vida adulta, tem a ver também com, se a gente tiver relação sexual e ela engravidar, amém, isso vai ser bênção. Estamos preparados para essa consequência natural do ato sexual. E hoje em dia, há algum tempo atrás, eu ouvi uma estatística de que os homens estavam deixando plenamente a adolescência, em média, com 35 anos. Aí, recentemente, eu ouvi que já não é mais 35, já subiu para 55 anos. Ou seja, o cara está lá com 40, 45 anos jogando videogame dentro de casa, né? Morando com os pais, indo para a noitadinha, né? Fazendo a 4ª faculdade, a 5ª pós-graduação, 6º mestrado, 9º doutorado, vivendo com os pais lá, ganhando 15, 20 mil reais e morando com os pais ainda, só frequentando um restaurante caro, cada ano troca de namorado umas 2 ou 3 vezes. O que é isso, gente? Isso é uma aberração do ponto de vista espiritual e bíblico. Isso é uma aberração, não é esse o projeto de Deus para o homem. Aí você vai dizer, então o projeto de Deus para o homem é que eu com 20 e pouco esteja desesperado, doido para casar e para resolver logo isso e amém, amém, é esse mesmo projeto. Estou desesperado, eu não aguento mais, estou subindo pelas paredes, eu quero resolver essa situação, amém. Quem está abrasado deve se casar. Leve a lutar para se manter até o fim, ou seja, indissolúvel. Ato sexual é um ato que é reservado àqueles que entendem a gravidade e a seriedade desse ato, as possíveis implicações desse ato, e que por isso querem levar esse relacionamento de uma forma indissolúvel, que não se rompa mais. Por isso que naquele texto de Deuteronômio, fala assim, se o cara está mentindo, e a menina realmente era virgem, ele vai ter que assumir a vida conjugal com ela. Por que vai ter que assumir?
porque ele vai ter que assumir o papel de homem agora. Vai ter que encarar a indissolubilidade, a não ruptura dessa relação, porque isso é muito sério, muito grave, isso não pode ser banalizado dessa forma. Namoro não é compromisso indissolúvel, por isso não pode gozar daquilo que a Bíblia restringe a quem tem um compromisso indissolúvel. Não, o bacana de namoro é porque a gente pode namorar e de repente namora uns 5, 10 meses e descobre que aquela pessoa não é a pessoa com quem eu quero me casar. Essa é a grande vantagem do namoro, no discurso de alguns. Contudo, se você entende que namoro de fato, e não é de fato um envolvimento e um compromisso indissolúvel, inquebrável, então não coloque no namoro um elemento que é restrito biblicamente a compromissos indissolúveis, ao casamento, restrito ao casamento. Por que a Bíblia coloca isso? Visando te proteger, te preservar, para que você amanhã ou depois não viva uma vida muitas vezes de lutas e desafios maiores do que você deveria viver no seu casamento, na sua busca por santidade, para que você experimente o projeto de Deus em relação a isso. Eu estou falando aqui, eu sei que possivelmente alguns de vocês ouvem os pais dizerem, ouvi tio meu dizer, de uma namorada com quem eu não tinha relação sexual, e aí meu tio falou, como é que pode um negócio desse, se você não tem relação sexual com sua namorada? Como é que vocês vão saber que vocês foram feitos um para o outro? Como é que vocês vão se casar se vocês nunca transaram? Não é? Então, na cabeça, talvez, de alguns pais e tios de vocês, o discurso seja o mesmo. Cai de cabeça, experimenta várias, até você descobrir. Isso é uma grande lorota. Você não tem necessidade, absolutamente, de experimentar vários parceiros para descobrir quem é o melhor para você. Pelo contrário, quanto mais parceiros você tiver, mais dificuldade você vai ter de viver uma vida santa antes de se casar e depois de se casar. Porque você já vai ter aprofundado, se aberto para experiências que você não precisaria. O ideal é uma pessoa só. Biblicamente eu entendo que o ideal é uma pessoa só. Tudo que você aprende com 400 experiências, você pode aprender com uma pessoa só. Não tenha dúvida disso. E sem dúvida nenhuma, isso vai ser grande lucro para você. Paulo diz aí, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Paulo era solteiro. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Amém, irmãos? Então, o casamento, como os reformadores defendiam, com base nesse texto aí, é um meio de santificação. Eu não posso me casar só para resolver o problema do meu desejo sexual. Não. Eu preciso, antes de casar, entender a profundidade que esse voto envolve. Agora estamos chegando aqui já ao final. Os jovens de hoje querem ser independentes naquilo que lhes dá prazer, mas dependentes naquilo que é chato. Então, por fim aqui, o sexo é bênção quando é praticado no momento certo, da forma certa. Alguns conselhos aqui finais. Vocês que estão namorando ou querendo namorar, uma pequena lista de prioridades aqui para você parar para pensar. Primeira prioridade, como anda a sua relação com Deus? Não, estou bem, esse pré-requisito aí eu já estou cumprindo. Estou caminhando com Deus, buscando a Ele, eu amo a Deus mais do que tudo, Deus está em primeiro lugar na minha lista de prioridades. Como anda a sua relação com a sua família? Com Deus está uma bênção, mas com a minha família está um problema sério. Lá em casa quebradeiro, eu quebro o pau com minha mãe. E a pessoa acha que vive o inferno na relação com os pais e com os irmãos dentro de casa, mas quando casar vai ser uma bênção e uma paz na relação com a esposa. Mas a tua casa de origem é um laboratório para você aprender depois o que é a vida em família, para a família que você vai constituir. Então não se iluda a respeito disso. Resolva primeiro, maduramente, seus problemas familiares. Tenha pelo menos uma boa relação com a sua família, porque isso vai aumentar em muito a probabilidade de você ter um casamento saudável. Terceiro, como anda seu envolvimento com a obra de Deus? Não, eu já tenho um ministério, estou engajado, estou comprometido, eu tenho responsabilidades diante de Deus na igreja. Como anda a sua expectativa ou sua perspectiva profissional? Não, já estou no 2º ano da faculdade, vou me formar daqui a tantos anos, aí depois tem mais um negócio que eu quero fazer, então uns 5 ou 6 anos aí eu já vou estar me sustentando. E aí, gente, se você puder responder pelo menos relativamente bem a todas essas perguntas, você está pronto para namorar. Sabe por quê? Que se você
começa a namorar e não tem perspectiva nenhuma em relação ao seu futuro profissional, você não está estudando, você fica na praia o dia inteiro, passa 90% do teu tempo na praia pegando onda, você vai ter sérios problemas, já no namoro. E depois pior, vai ficar anos e anos até conseguir casar. Se você não está bem com Deus e começar a namorar, provavelmente o teu namoro vai te afastar de Deus. Se você não está bem com a sua família e começar a namorar, isso vai se refletir. E assim por diante. Então, valorize essas prioridades. Se você não faz nada no ministério do reino de Deus, se você não tem um ministério ativo, depois que começou a namorar, aí que você não vai ter tempo para nada mesmo. Aí que você não vai querer saber mesmo de se envolver com nada, discipulado, célula, não vai participar de nada. Porque agora você só quer, quando sobrar tempo, para namoro. Então, esse equilíbrio é muito importante. Às vezes a gente vê, a gente começa a namorar e começa a se isolar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, as últimas dicas aqui para o namoro santo. Presta atenção aí, principalmente quem está namorando já, ou quem está na iminência de começar a namorar, nas próximas semanas. Alguém me mandou essa pergunta a respeito de corte. O que é corte? É uma prática que algumas igrejas adotam, em que o casal decide não namorar com beijos e abraços e etc e tal. Apenas eles resolvem ser amigos e fazerem um voto de se casarem, sem esse namoro que a gente conhece, que é um namoro que a pessoa anda de mão dada, a pessoa beija, abraça, tem carícias e tudo mais. Então, essa é uma tentativa de se preservar ao máximo, porque a pessoa diz, não, se eu começar a beijar na boca, eu avanço o sinal e vou embora. Então, aí, tudo bem, você quer fazer isso? Pode fazer, cortejar. Corte veio dessa palavra cortejar. Você quer só cortejar? Quer ficar aí 3 anos cortejando a menina, depois direto já marcar a data de casamento? Pode fazer, não tem problema. Desde que você não caia no legalismo de achar que por isso você é superior espiritualmente aos demais. Esse que é o perigo. Agora, esse é um propósito teu, uma coisa tua com Deus, você quer levar a sério, a pessoa entende, a pessoa quer também levar isso dessa forma, amém. Glória a Deus por isso. Mas o outro ali está namorando, andando de mão dada, se beija e tal. Não, está em pecado. Não quer dizer que está em pecado. O pecado é o avanço do sinal. Então, essas carícias superficiais, a gente entende que não necessariamente colocam a gente em pecado. Então, esse é o primeiro ponto aí. É uma possibilidade, mas não pode ser visto de uma forma legalista. Ore bastante antes de dizer sim. Ore pela pessoa, se possível, ore com a pessoa. Então isso com certeza vai ser muito positivo para já construir na base, na raiz, uma relação de fato santa, de fato separada. Mas a gente começou meio estabanado, a gente acabou não tendo tempo de orar antes, porque a gente se desesperou. Então peça misericórdia a Deus e comece a orar durante. Dê prioridade aos conhecidos. O cara conhece hoje uma pessoa na internet e amanhã já quer começar a namorar achando que ela tem. Muitas igrejas acontece isso, a pessoa fala, poxa, eu olho no Sal e Sol lá, 200, 100 caras, e nenhum deles me interessa, porque eu já conheço todos eles, como amigos. Isso deveria ser uma coisa positiva. Peraí, mas é meu amigo, eu conheço ele, conheço a família dele, conheço o testemunho dele, isso tinha que ser uma coisa positiva. Melhor ainda. Mas muitos encaram isso como uma coisa negativa. Então, procura quebrar isso. De repente, a pessoa que está aí do teu lado é a pessoa... Agora eu comprometi vocês, hein? Não olha para o lado não, hein? Não olha para o lado não que você ganha um beijo. Pessoa que você conhece, que já tem uma intimidade, já tem um relacionamento, você se sente bem do lado dessa pessoa, uma amiga, uma pessoa que te dá segurança. E de repente é a pessoa certa. E aí cai uma pessoa de paraquedas aqui no sábado à noite, você já quer sair com essa pessoa, porque você não conhece nada sobre ela. Essa que é a pessoa ideal. Mentira. Fala, Deus. Então, dê prioridade aos conhecidos, Tem gente que vai passar a noite em vigília aí, hein? Então, outro ponto, outro conselho aqui. Tenha sempre intenção de casar. Que isso? Eu tenho 16 anos, vou ter intenção de casar? E daí? Leve a sério o relacionamento, porque Deus vai honrar e vai abençoar isso. Trace uma meta. Namoros muito longos são, via de regra, muito ruins.
É muito ruim você ter um namoro de 8, 9 anos, né? Até mais de 5 anos já é um namoro que se estende demais, isso traz muitas complicações. Então não é o ideal. Não é o ideal você ter uma perspectiva aí de médio prazo, né, e 4, 5 anos. Então, mas não importa, você tem que ter essa intenção. Eu estou com essa pessoa porque eu vejo nela um possível marido, uma possível esposa, alguém com quem eu possivelmente vou poder me casar. E vou estar orando para que isso aconteça. Será que você está vendo a coisa assim? Uma pessoa que está namorando com você, ou deveria ser, vocês deveriam orar juntos por isso. Porque se você está só para tirar uns sarros durante alguns meses, isso é pouca vergonha. Com certeza Deus não está nisso, tá bom? A pessoa certa é sempre cristã. Sempre cristã. Ah, não, mas tem uma pessoa que eu conheço que começou a namorar, a outra não era cristã, e aí depois deu certo, e aí o outro se converteu. A gente encara isso não como uma regra, mas como uma ação da misericórdia de Deus. Deus pode agir misericordiosamente? Pode. Mas essa não é prescrição dele. Não é? No Antigo Testamento se falava muito sobre isso. Não se misturem com as mulheres de outros povos, porque elas têm outros deuses, outros valores, outros princípios. E você vai começar a namorar um cara que não está nem aí para a Bíblia, porque Jesus falou, não está nem aí para a igreja, você vai ter problema, óbvio. O que é normal para ele é uma aberração para você que nasceu de novo. Então a probabilidade disso não dar certo é muito grande, se você for um cristão verdadeiro, autêntico, que realmente segue a Bíblia. Então, procure entender que, em princípio, a pessoa certa é uma pessoa que tem o mesmo Deus que você, os mesmos valores, os mesmos princípios, a mesma Bíblia que você. Por fim, nunca namorem sozinhos. Cuidado, muitos casais namorados, o pai e a mãe saem, vão lá para casa. Isso não vai dar certo. Quem tem carro aí, vai para ambientes aí isolados e você vai acabar se precipitando. Então, procure ser cauteloso. Orem juntos regularmente, isso é óbvio. Se existe uma barreira para se orar juntos, já é um sinal muito ruim, muito negativo. A oração junto é uma característica muito importante de um namoro santo diante de Deus. Amém, gente? A gente avançou um pouquinho a nossa hora aqui, então eu tentei ser o máximo abrangente possível e a gente pode ir aprofundando essa conversa. Alguém quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa, porque a tua dúvida aí, a partir do que eu falei, pode ser a dúvida de outros. Alguém quer fazer alguma pergunta, se manifestar? Pode fazer. A pessoa que está vivendo já, né, já está namorando um não crente. Né? Então, o conselho essa não é a regra de Deus, isso que eu falei aqui. Não é o ideal. O ideal tem que ser buscado. É uma pessoa que tem o mesmo Deus que eu, que tem a mesma fé que eu, segue a mesma Bíblia que eu. Então, se a pessoa te perguntar, está certo ou não está? Eu costumo dizer, olha, em princípio isso já está errado. Mas essa pessoa pode se converter? Pode, mas aí o único que sabe disso é Deus. Eu não sei se ele vai se converter ou não. Então, apenas 25% das pessoas que casam com não crente, apenas 1/4 veem o cônjuge se converter depois. 3/4 vivem a vida inteira com o cônjuge não crente e tem sérios problemas no casamento por causa disso. O marido fica com ciúme porque a mulher está indo para a igreja, a mulher fica com ciúme porque o marido está indo para a igreja, está casado com a igreja, se apaixonou pela igreja, que negócio é esse? Sai dessa igreja, tem muita mulher naquela igreja, e assim por diante. Não é? Por quê? Porque não comunga da mesma fé, né? Então vai ter problemas. Então existe essa estatística. Um de cada 4, apenas um se converte. Então não é o ideal. Não é? É melhor contar com a graça de Deus do que contar com a misericórdia. Uma regra. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, gente, vamos encerrar aqui, que a gente já está com a hora bem avançada. A gente vai ter a cantina ali. E não se esqueçam disso. Cadê o Douglas? Está aí? Douglas está ali. Chamar a galera do louvor. Vai fazer ainda um encerramento? Tá. Vamos fazer uma oração, então, especificamente em relação a isso? Feche seus olhos aí. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra não nos deixa no escuro.
ela é muito clara quanto ao teu propósito para a nossa vida, sobre como devemos controlar, dominar o nosso corpo, e sabemos que nós não temos essa capacidade. Ela só vem 100% pelo poder do teu Espírito vivendo em nós. É o teu Espírito que nos dá força, é o teu Espírito que nos dá prazer em ser santos, é o teu Espírito que nos faz usar os critérios corretos para decisões tão sérias, tão profundas. E quero te pedir que o Senhor dê a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui esse desejo de viver para a tua glória, de honrar o Senhor com o seu próprio corpo, de experimentar, quem sabe, futuramente uma sexualidade plenamente desenvolvida, de se tornarem mulheres e homens bem-sucedidos, realizados nessa área, que tem sido um meio de Satanás gerar culpa no coração das pessoas, afastar pessoas do Senhor. Vem nos santificar, vem com o poder do teu Espírito operar essa obra no nosso coração, nos dá um coração verdadeiramente disposto a obedecer, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, Pai.